Oi, colegas, aqui é a Bia Milk e hoje eu estou com a Graziela, doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da USP, nutricionista clínica e especialista na área de metabolismo e câncer, para falar se o açúcar pode alimentar o câncer. Roda a vinheta. Graziela, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço muito o convite. Eu sou uma admiradora do trabalho de todos vocês, da TV, do podcast, de todos os meios de comunicação da Abrale. Sim, informação de qualidade é uma coisa rara hoje no meio da internet, então é muito importante que a gente tenha esse canal, né? Exatamente. Então, tá Então bom. é um prazer estar aqui com você, viu? Bom, para começar então, o açúcar realmente pode alimentar o câncer ou ser um fator para desenvolver a doença? Bia, esse é um assunto super polêmico, né? Que a gente Nossa, ainda discute muito, não é? sim, com certeza. Essa relação entre açúcar e câncer, ela começou, na verdade, há muito tempo atrás, cerca de 1920, mais ou menos, por um pesquisador chamado Otto Warburg. Então, ele foi a primeira pessoa a descrever de maneira científica que células tumorais precisavam da glicose para sobreviver. Tanto é que ele ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Então, vale ressaltar que essa é uma descoberta, foi uma descoberta super importante, mas ele tinha meios de avaliar o metabolismo de uma célula tumoral que eram limitados. Então, ele não tinha condições de avaliar o metabolismo de uma célula tumoral dentro de toda a sua complexidade. Então, essa relação que existe entre açúcar e câncer, ela merece pelo menos duas considerações importantes aqui na nossa conversa. Primeiro, não existe uma relação direta entre eu consumir o açúcar e esse açúcar que eu consumir, ele vai diretamente alimentar o câncer. Dentro de uma alimentação equilibrada, consumir o açúcar, por exemplo, que tá lá no bolo, sabe? Aquele bolinho que a gente consome cafezinho da tarde, assim, que é uma delícia. Não tem como resistir. Não tem como resistir. Então, assim, é esse consumo dentro de um contexto alimentar saudável, isso não vai alimentar o câncer, tá? Agora, de maneira diferente, o excesso no consumo de açúcar, principalmente aquele açúcar que a gente encontra nos alimentos ultraprocessados, então é o excesso no consumo da bolacha de pacote, do pão do pacote, sabe? Então, o excesso do suco de caixinha. Então, o excesso no consumo desse tipo de açúcar, ele alimenta outras situações do nosso corpo, como obesidade, diabetes, doença cardiovascular. E essas condições, elas estão associadas ao desenvolvimento de diferentes tipos de cânceres. Entendi. Tá? Essa é uma associação que está muito bem descrita na literatura científica. A outra consideração importante quando a gente fala de açúcar e câncer é o metabolismo das células tumorais. Então, como o Warburg descreveu, né, que células tumorais se alimentam de glicose que vem do nosso consumo de açúcar, de fato, existem células que se beneficiam do açúcar disponível na nossa circulação sanguínea. Sim. E quando a gente fala assim, olha, cuidado com o excesso de açúcar que ele pode gerar diabetes, isso significa que um diabetes, por exemplo, ele disponibiliza mais açúcar na nossa corrente sanguínea e esse açúcar em excesso pode alimentar células tumorais, entendeu? Então, eu tenho um artigo publicado onde a gente descobriu que células tumorais, elas têm um mecanismo que funcionam como sensores. O que significa isso? A célula tumoral, ela tem sensores que identificam quais são os nutrientes mais disponíveis na nossa circulação e ela adapta o crescimento dela para depender da disponibilidade do que a gente fornece, tá? Entendi. Então, se a gente fornecer mais açúcar, ela vai se adaptar e vai crescer mais no meio onde tem mais açúcar. Se a gente ficar mais sedentário, a gente disponibiliza
sintetiza mais aminoácidos vindos da quebra da massa muscular pelo sedentarismo. E aí ela vai crescer mais dependente dos aminoácidos, entende? Claro, sim. Ou seja, né, não é que tem uma relação totalmente direta, mas ela acaba prejudicando aí até outras doenças e também fortalecer essas células que consomem o açúcar, né? Se você tá gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Então a chave, na verdade, é o que nós fazemos com o nosso metabolismo. Por isso que o estilo de vida é tão importante, né? Equilibrado, né? Saudável. Exato, porque a gente consegue limitar o fornecimento de nutrientes para as células tumorais. Então, evitando essas doenças crônicas associadas, é que a gente tem aí um ganho importante na saúde em relação ao câncer. E o consumo excessivo pode atrapalhar no tratamento ou fazer com que as células cancerígenas se multipliquem? Sim, aí isso é verdade. O consumo excessivo de açúcar, o que pode favorecer uma glicemia alterada. Então, por exemplo, se a gente faz o exame de sangue e vê que a glicemia começa a passar de 100, a gente avalia a hemoglobina glicada, ela começa a passar de 6, por exemplo, então isso significa que a gente está disponibilizando muita glicose na circulação e isso deixa muito açúcar disponível para as células tumorais. Não tenha dúvida que ela vai se beneficiar desse cenário e vai se multiplicar mais, o que pode ser um fator que ajuda na resistência aos tratamentos, entende? Sim. E os pacientes oncológicos, eles podem consumir açúcar normalmente? Olha, dentro de uma dieta equilibrada, o melhor, né? O melhor dos mundos era assim: todo paciente oncológico ele deve ter um aconselhamento nutricional. Então, esse aconselhamento nutricional, ele deve fornecer nutrientes para aquele paciente, respeitando a sua individualidade e a sua demanda metabólica. Então, cada paciente tem uma necessidade de nutrientes, incluindo o açúcar, né? Então, é importante também num nível ali com a dosagem equilibrada, também é importante, né? Também tem sua função. Muito, por quê? Porque o açúcar que eu digo é o açúcar na sua forma química de glicose, que é importante, né? Esse açúcar, ele pode vir do pão, do macarrão, da batata, da fruta, dos alimentos industrializados, ultraprocessados, né? O nosso corpo, a gente precisa da glicose para produzir energia. A nossa maior moeda energética é a glicose. Então, a gente também não pode ficar sem, né? Mas tem que ter um equilíbrio aí. Cada indivíduo tem uma necessidade. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de glicose que é um pouquinho diferente da sua, Bia. Por quê? Porque eu tenho uma rotina e você, Bia, tem outra rotina. Se tiver algum outro paciente que está passando por um tratamento quimioterápico, por exemplo, tem outra necessidade. Então, quando a gente ajusta a necessidade individual, a gente contabiliza essa quantidade de açúcar, claro, da melhor maneira possível, escolhendo os melhores alimentos dentro de uma realidade. A gente precisa respeitar a realidade de cada indivíduo, não é? Cada indivíduo. Inclusive, a pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa: qual é o melhor tipo de açúcar para os pacientes em tratamento? Eu, como nutricionista, por exemplo, acho que meu maior dever é respeitar a individualidade de cada um. Cada indivíduo está num ponto zero. Quem é esse ponto zero? Eu tenho um consumo, eu gosto muito de suco de caixinha, eu consumo muito alimentos ultraprocessados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é como que a gente pode reduzir esse consumo? E vamos substituir pelo quê? É possível, ao invés de comprar o bolo pronto do supermercado, fazer esse bolo em casa? Você já vai ter ganho aí. Mesmo que seja um açúcar de adição, aquele açúcar branco. Concorda? Concordo, com certeza. Tudo bem, eu consigo fazer e eu topo essa substituição. Qual vai ser a combinação que eu vou colocar esse açúcar? Esse açúcar, ele vai estar dentro de um bolinho? Ok. Você consegue consumir uma fatia? Eu consumia 2. Dá pra gente consumir uma e incluir um chazinho ou uma fruta? Quer dizer, eu tô incluindo fibra. Beber bastante água. Então, a gente vai melhorando o contexto alimentar. Tem paciente que já tá numa outra fase. Olha, eu já não como muito açúcar,
açúcar, eu já tirei o adoçante do meu cafezinho. Então, então tá bom. Então, eu tô querendo substituir o meu pãozinho. Eu não gosto muito do pãozinho, quero substituir. Aí a gente passa para outros carboidratos. Então, dá para fazer um tostex com mandioca, um pãozinho de chia que vai mandioquinha, sabe? Sim, Então, a claro. gente vai enriquecendo. Pensando no mundo ideal, Bia, os melhores açúcares são aqueles que vêm dos alimentos in natura. Então, é a fruta, os tubérculos, é o arroz, no feijão também. Feijão também tem uma fonte proteica boa, mas também tem carboidratos bons. É porque é importante lembrar também que o açúcar não é só da bala, do pirulito, do chocolate, né? O açúcar, ele tá presente aí na maioria dos nossos alimentos, né? Que a gente consome. Exato, e ele é um nutriente importante. Sim. Mas a gente precisa ter o equilíbrio. Perfeito. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, então, você pode nos dar uma dica de alimentos balanceados para os pacientes? Tá. Então, por exemplo, pães integrais, vou pensar aqui, ó, no café da manhã, né? Pães integrais, frutas. Qual fruta? Qualquer fruta. Tem que consumir. Pensando no almoço e no jantar. Arroz integral, batata, mandioca. Sempre alimentos in natura. Então, consumir saladas todos os dias, né? Tem que ter a salada no almoço, a salada no jantar. Então, se a gente fosse imaginar de maneira geral, o que é importante? Que todo mundo colocasse meio prato de salada. O quanto mais variada, melhor. Sim. Também respeitando uma individualidade, né? O que a gente tem para hoje? Dá para colocar alface, tomate? Dá, ótimo, então coloque. Dá para acrescentar mais um? Então vamos colocar um pepino, que é bem o básico, né? Alface, tomate, pepino. É o básico que tem aí na mesa dos brasileiros. Tem na mesa de todo mundo. Aí dá para algum cozido, assado, refogado? Dá, então põe. Aquele prato do arroz, feijão, franguinho e a salada, peixe, é o básico que funciona. Necessário. Né? E lanchinhos, a gente sempre é bom incluir uma fruta, uma fonte de proteína também sempre vale a pena, porque é uma coisa que a gente também precisa, se preocupa, né? Então, eu acho que é isso, Bia. Eu esqueci alguma coisa dos alimentos? Eu acho que, assim, dentro da nossa realidade, né, de acesso, eu acho que são alimentos fundamentais aí, que eu acho que todo mundo consegue ter aí acesso na sua mesa e nos seus horários de almoço, janta. E eu acho que uma coisa importante também para falar é que, assim, se a gente puder ter a maior parte do nosso tempo uma estrutura saudável, a gente não pode esquecer que a convivência social é importante e a alimentação está muito ligada a isso. Exatamente, também. Com certeza. Então, ninguém vive, por exemplo, sem comer uma pizza de vez em quando. Exatamente. É equilíbrio, inclusive, para a saúde mental, né? É importante. É importante. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar é o que eu vou fazer com os 70% que me resta. Então, assim, se a gente fizer uma porcentagem imaginária da nossa rotina, né, da nossa semana, tem que ter os escapes, porque você não vai deixar de conviver socialmente. E isso não vai ter problema. A questão do equilíbrio é fundamental, porque um dos pilares do estilo de vida é a nossa vida social, a nossa relação com os nossos entes. E o prazer também em consumir um alimento que você goste de vez em quando, né? Você trazer essa energia, esse momento aqui que é importante para nossa cabeça. E eu costumo falar que a alimentação é um exercício de amor próprio. É o que você está colocando para dentro do seu corpo, é para a sua ferramenta. É a sua ferramenta que te leva para cima e para baixo, que te deixa capaz de realizar os seus sonhos. Então, você também escolher o que você vai colocar para dentro. A gente também é o que a gente come, né? Então, lembrar disso é importante. É muito importante, muito importante. É um autocuidado, na verdade. Com certeza. Muito obrigada, viu? Foi incrível. E aí eu que agradeço, viu? Espero ter outros. Eu fiquei sabendo que era sua final de temporada. Meu último dia, meu último vídeo. Vou aqui me despedir da galera com dor no coração. Mas também, assim, com muita gratidão por ter conhecido tantos profissionais incríveis aqui, por poder compartilhar de tanta informação para as pessoas. É inspirador e é incrível. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, porque eu fiquei até honrada de ser o último, assim. Ai, que bom, que bom. Que bom, a gente fica muito feliz, então. Obrigada, viu? Ótimo dia para você. Para vocês também. Um beijo. Bom,
Hoje eu vou fazer 2 agradecimentos aqui hoje. O primeiro é muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo, de mais um conteúdo aqui da TV Abrale. E o segundo é agradecer por essa temporada que foi incrível. Eu tive a honra de apresentar, agradecer o convite da Abrale e também, né, todos os profissionais que estiveram com a gente, porque hoje é o meu último dia aqui nessa quinta-feira aqui com vocês e foi incrível poder participar, poder trazer informação de qualidade, de relevância para todos os pacientes que estão aí vivendo, né, esse processo tão difícil. Mas é isso. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima.